A Universidade Federal Fluminense orgulhosamente apresenta OSN 60 anos, a nossa orquestra, com Raul de Oliveira. Salve, salve! Eu sou Raul de Oliveira, contrabaixista da Orquestra Sinfônica Nacional e pesquisador da história da nossa OSN. Aqui vamos comemorar esses 60 anos conversando com músicos, maestros e compositores que fizeram e fazem da OSN um verdadeiro patrimônio cultural brasileiro. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast OSN 60 anos, a nossa orquestra. Tudo o que somos, herdamos e transformamos para passar aos outros. Nesta perspectiva, toda história é a história contemporânea. Essas são palavras do escritor português José Saramago. Inspirados por elas, vamos recuar poucos passos em busca de nossa história contemporânea, focando nos anos de 2014 a 2018, quando nosso convidado, Davidson Branco, violinista da USN, colaborou decisivamente para o desenvolvimento e amadurecimento da inovadora experiência de autogestão artística dos músicos da Sinfônica Nacional. Salve, Davidson! Obrigado por me receber virtualmente aí em Portugal, né? Onde você está terminando o seu mestrado. Bem-vindo ao nosso podcast. Salve, salve, Raul, parafraseando, né? Para mim é uma honra fazer parte desse time de pessoas que colaboraram e colaboram ainda na construção dessa história dos primeiros 60 anos da USN. Maravilha. Então, de cara, eu quero que você me diga aí, sem pensar muito, o que a Sinfônica Nacional representa para você. Então, Raul, para mim a Sinfônica Nacional primeiramente, emancipação pessoal e profissional. Não sou do Rio, vim de um lugar do meio do Brasil ali, Cuiabá, Mato Grosso, cenário musical diferente. Então, sempre tive o sonho de tocar numa orquestra profissional. Então, emancipação pessoal, sonho profissional de tocar numa orquestra profissional, onde deu a possibilidade para eu continuar meus estudos musicais e não só. É o lugar onde eu posso ouvir e ser ouvido pelos meus pares artisticamente. E foi o lugar que me fez me interessar por políticas públicas de cultura. É o que me trouxe hoje para Portugal fazer o mestrado em gestão cultural. Legal. E como é que foi o seu primeiro contato com a orquestra? Em que ano você entrou? Como é que você descobriu a Sinfônica Nacional? Então, eu estudava, no final dos anos 90, eu estudava no Conservatório Brasileiro, com a professora Carmelita Reis, que foi escola da orquestra também, membro da orquestra. O primeiro contato que eu tive com a orquestra foi um concerto que eu assisti no domingo pela manhã, não estou bem certo o ano, acho que 1998 ou 99, eu assisti um concerto aí na UF, um domingo de manhã, onde uma das peças era o Sherazade de Korsakov, com o Ricardo Amado sendo espala e fazendo solo. Naquela época, a gente não tinha muito essa possibilidade de internet, né? Não era tão viável assim para todo mundo a internet. Então, assim, o meu primeiro contato foi nesse período, e em 2003 abriu um concurso para violinos. Eu morava em Cuiabá, né, nessa época, e eu fiz o concurso, eram 3 vagas, eu fiquei em 4º lugar. 2 anos depois, em 2005, acho que a pessoa que tirou em primeiro lugar foi para uma outra orquestra e abriu. O concurso ainda tinha vigência ainda, né, de 2 anos. Então, aí eu fui para a Nacional em 26 de setembro de 2005. Foi quando eu entrei na orquestra. Comecei a trabalhar no ano seguinte, porque estava uma greve nacional muito grande. Então, comecei em 2006, efetivamente, os ensaios da temporada. Então, a gente acabou entrando na orquestra no mesmo ano, porque eu entrei em março de 2005, né? Logo depois, em setembro, você estava na orquestra, a gente é dessa mesma geração aí da leva nova de músicos.
Sim, mas você me perguntou quando começou a minha história. É engraçado agora você falando, eu lembrei que em Cuiabá eu trabalhava, eu fui gestor cultural do Sesc Arsenal em Cuiabá. E uma época a gente levou um grupo lá de músicos, e um dos músicos era um violoncelista da Orquestra Sinfônica Nacional, o Henrique Drá, hoje Uhum. aposentado. E na época do concurso ele estava na banca que me avaliou. Mais tarde eu vim saber que ele comentou com as pessoas que faziam parte da banca que me conhecia como gestor em Cuiabá e que eu poderia ser um ganho importante para a Olha orquestra. só. Engraçado isso que você está falando agora. E agora eu lembrei. Então, É, assim, tem relações no mundo aí. eu acho que você tinha me contado essa história também. E realmente, né, não dava para imaginar, né, o que ia acontecer. Como a gente vai falar dessa história aqui. O Henrique também estava na minha banca, é, violoncelista e um cara muito inteligente, né, que tinha vários interesses por literatura, por história e até por Fotografia. design. Ele fez projeto das cadeiras que a gente usa até hoje, né, na orquestra, que tem uma ergonomia específica, ele estudou aquilo. Então, são esses personagens da Sinfônica Nacional que vão muito além, né, da estante, do tocar, né? E eu queria ressaltar que você falou na Carmelita Reis, né, que foi sua professora, e era também uma personagem muito importante de uma grande fase da orquestra, e ela foi espala, acredito, por uns 7 ou 8 anos, né, nos anos 2000, da Sinfônica Nacional. Mas aí, Davidson, depois da sua chegada na orquestra, a USN teve aquele período de grandes transformações estruturais e artísticas. A gente sempre vem falando aqui, né, da famosa Revolução de 2009. Você, naquele momento, ainda você não estava assim, no envolvimento direto, digamos assim, na ponta do movimento, de umas lideranças, digamos assim, mas eu imagino que você já estava começando a elaborar esse olhar crítico sobre o funcionamento da orquestra. Quais são as suas lembranças desse período? Assim, você estava falando daquilo do Henrique, o que você imaginava o que viria pela frente? Não fazia ideia, assim. Primeiro, porque eu não conhecia efetivamente a Sinfônica Nacional, né? Bem pouco do que acontecia no cenário nacional chegava onde eu morava. Então, quando eu chego no Rio de Janeiro, em Niterói, na USN, eu primeiro tenho aquele momento de adaptação. Você tem que se fazer conhecer, você tem que conhecer as pessoas, saber como é que as coisas funcionam ali, né? Você não é do meio. Então, eu levei um tempo, assim, realmente para me adaptar e fiquei na retaguarda desse processo. Tinha outras pessoas à frente, você, alguns, né, Clay, enfim, Bochecha, Deda, enfim, tinha várias pessoas à frente. Mas como eu já vinha trabalhando em gestão cultural, eu observei algumas coisas que me chamaram bastante atenção e que me mostraram que realmente tinha alguma coisa estava acontecendo, no mínimo, equivocadamente na gestão da orquestra, artisticamente, e na gestão das pessoas mesmo da orquestra. Por exemplo, houve uma grande saída de músicos numa época da orquestra. Assim, um ou outro sair, isso é normal, mas assim, vários músicos saírem da orquestra ao mesmo tempo e ir para outras orquestras na mesma cidade ou na cidade vizinha, alguma coisa estava muito estranha, assim. Mas o que me chamou mais atenção, e eu não sei se você estava nesse concerto, foi um concerto que a gente fez na sala Cecília Meirelles, com um maestro convidado, internacional convidado. Ele Uhum. passou uma semana com a gente, regendo a gente. Japonês? Pois, é isso. E aí, durante a execução do adágio de cordas de Barber, né, Sim. ele se equivocou na regência
e começou a dar entradas equivocadas para a orquestra. E aí, nessa obra, a gente precisa muito da conexão entre maestro, né, e naipes e orquestra. E aconteceu que houve uma perdida geral, assim, eles perderam, fez a orquestra perder. Infelizmente, ele teve que parar a obra no meio. Isso é um sacrilégio acontecer isso, né? Então, assim, a gente parou no palco, num dos principais palcos do Brasil, uma obra conhecidíssima. Então, assim, aí eu tive certeza que tinha alguma coisa muito estranha artisticamente acontecendo com a orquestra. Enfim, mas eu não sabia realmente aonde essa transformação, essa revolução de 2009 ia chegar. Eu acho que ninguém sabia efetivamente. A gente sabia que tinha que mudar, mas aonde ia chegar a gente não, acho que não tinha essa noção, não. Quando a coisa está mal parada assim, né, mal resolvida internamente, os bastidores, né, nesse dia a dia, inevitavelmente deságua no palco, né? E aí fica claro para todo mundo que mudanças precisam acontecer. Bom, Davidson, aí depois desse movimento todo, você tem sua primeira experiência na comissão artística em 2014. Como é que foi esse seu primeiro momento? Eu participei já no ano de 2014, né? Já no último ano dessa gestão que tinha a Andréia Ernesto Dias como presidente da comissão e a Sônia Nogueira como integrante. Quando eu cheguei, a temporada já estava bem amarrada, já estava toda delineada. Eu colaborei com os acertos finais da temporada. Fizemos grandes programas, grandes concertos com maestros internacionais também, mas foi um momento de entender realmente como é que a orquestra estava funcionando, como é que estava funcionando como é que funcionava essa gestão artística da orquestra. E aí eu já pude observar que a gestão artística, que quem se propõe a estar à frente da gestão artística, não cuidaria só da gestão artística, entende? Tem que observar a parte das relações humanas mesmo da orquestra. A gente tem que entender um pouco do processo administrativo do Centro de Artes, onde estamos estabelecidos, e da própria universidade, né? Entender como é que acontece esse processo financeiro e administrativo de uma instituição pública, né? Trabalhar com os interesses de público, do corpo orquestral, da instituição. Então, assim, não é só desenhar o que já seria um grande trabalho, mas não é só desenhar uma temporada artística com tais músicas, com tal sinfonia, com tal compositor, com tal maestro regendo, com tais solistas. Para além disso, tem muitas outras questões que fazem parte dessa gestão artística da nossa orquestra. Sim, sim, certamente. Bom, seguindo aqui nossa cronologia, no ano seguinte você é eleito presidente da nova comissão artística 2015-2016, ao lado do flautista Murilo Barchetti e da violoncelista Janaína Salles. Ali nós temos o início de algumas séries que existem até hoje, como a série Alvorada, o SN Popular e o SN Cine, além da afirmação da Mostra de Música Brasileira da Atualidade e dos concertos didáticos. Fala um pouquinho sobre esse período. Eu observei que eu poderia contribuir mais com a orquestra mesmo, e eu vi que o trabalho tinha sido bem aceito pelos colegas, então eu me candidatei para participar da comissão. E eu, Murilo e Janaína fomos aceitos, enfim, e eu, nesse caso, assumia a direção da comissão artística, mas sempre com duas coisas bem claras, né? Que o papel dessa comissão não era só artístico e a gente tinha que fazer algum tipo de aproximação com a universidade. Por que aproximação com a universidade, eu digo? Por muito tempo, nós fomos geridos quase institucionalmente, né? Então, assim, era a orquestra fazendo os seus projetos, centro de artes de universidade de outro lado, assim.
A gente não tinha uma intercomunicação afinada, né? Depois nós ficamos 4 anos fora da universidade. Nós nos afastamos do nosso público, né? Antes da reforma do teatro, do cinema, nós tínhamos um cinema com 500 lugares. Todo domingo era lotado o cinema com gente sentada no chão, né? Então, 4 anos longe desse público, quando a gente voltou, a gente não tinha mais um público. Então, a gente teria que reconstruir essa relação com o público e reconstruir essa relação com a instituição. Então, 2 coisas. A parte artística, a gente começou a gente pensou nas séries, efetivamente, que pudesse abranger um público mais amplo, né? Então, a USN, a série Alvorada foi muito interessante, porque a primeira obra que nós fizemos em 2015 foi a música Alvorada, do Carlos Gomes, da peça Lo Schiavo. E aí estava fácil, porque nossos concertos são domingo de manhã. Domingo de manhã, Alvorada. Então, o nome foi dado assim, caiu como uma luva. Aí, bom, eu sempre pensei cultura como cooperação, né? Então, assim, a gente ensaia em um cinema, a gente faz os nossos concertos num cinema. Por que não fazer uma série junto com filmes, né? Então, a gente levou essa proposta para o departamento, para a divisão de cinema do Centro de Artes, foi acatado, todo mundo achou muito interessante, então a gente resolveu construir essa série para abarcar 2 públicos. O público da orquestra, ou que se identifica com música sinfônica, e o público de cinema, né? Juntar esses 2 públicos dá uma simbiose muito interessante. É um jogo com os sentidos, né? E eu acho que a arte tem essa função também, né, de despertar visões diferentes e causar confusões para a gente perceber outras coisas que a gente não percebe. E o mais legal é que a maioria desses filmes são nacionais e com música brasileira, né? Sim, a busca primeira foi sempre essa, né? A gente tem sempre isso. Qualquer repertório, qualquer programa, projeto que a gente vá fazer, a ideia é sempre focar as ações, a maior parte das ações, pelo menos, no repertório nacional. Não seria diferente com os filmes, né? Então, isso aconteceu assim. A série OSN Popular, nós gostaríamos de criar uma série realmente que tivesse a linguagem sinfônica, mas que o público reconhecesse mais facilmente alguns elementos musicais, como os temas, como as melodias, então, mas com a roupagem sinfônica, né? Então, a gente criou a série OSN Popular. E são séries, todas elas são realmente séries que acontecem todos os anos, periodicamente, elas têm mesmo. Então, assim, com isso, o público sabe, tal série, eu vou ver tal repertório, então é nesse que eu vou, né? Então, assim, cria esse contato mais direto mesmo com o público. E nesse ano, nessa temporada, nessas 2 temporadas, a gente voltou a gravar. A gente fez um CD com o compositor Elomar, com obras sinfônicas dele. A gente gravou em 2016, então a gente voltou a gravar também, né? Além de estabelecer, firmar as parcerias com a Academia Brasileira de Música, gravamos alguns concertos com eles também na Sala Cecília Meirelles e tal. Então, assim, foi um ano bem interessante. Assim. Muita coisa, muita coisa. E aí ainda teve mais um período de 2 anos, que foi a sua última passagem pela comissão, né, na sequência em 2017 e 2018, né? Agora, dessa vez com a Valesca Beltrame, trompista, e a Natália Terra, contrabaixista. Que, enfim, foi um alinhamento dessas séries todas e um desenvolvimento disso, né? E também um trabalho já tendo o maestro Tobias Volkmann como principal maestro convidado, né? O que você destaca dessa sua última passagem na comissão e esses 2 anos aí?
Então, isso que você falou do Maestro Tobias foi também mais um ponto muito forte que a gente teve na comissão anterior, junto com o Murilo e com a Janaína. Em 2016, a gente fez valer o nosso regimento interno e elegeu pela primeira vez o principal maestro convidado, que foi o Maestro Tobias Volkmann, que ficou durante a temporada de 2016, depois 17 e 18. Eu acho que cada comissão que a orquestra teve até hoje tiveram perfis muito diferentes. Mas esse perfil diferente de cada comissão não alterou a linha artística e conceitual da orquestra. Isso é muito importante, entendeu? Óbvio, cada um tem uma personalidade, mas a linha de atuação é sempre seguida à risca, né? Então, assim, nessa comissão de 2017, 2018, onde eu tive a possibilidade de trabalhar com a Valesca e com a Natália, já tinha um outro perfil, né? Então, assim, esse perfil, a gente conseguiu, na verdade, fazer grandes coisas juntos, no sentido de amarrar melhor as séries, né? A gente conceitualizou todas as séries mesmo, colocamos no papel o que era cada série, como funcionava, por quê, qual era o objetivo, qual era o público que a gente queria alcançar e tal. Mas um trabalho muito importante que eu acho que a gente fez, e um dos trabalhos mais, acho que realmente foi trabalhoso, foi o projeto didático que a gente desenvolveu em 2017. Nós fizemos uma parceria institucional mesmo, uma parceria dentro da instituição, com o Colégio Colune, que é um colégio de aplicação da UF, que trabalha com crianças, enfim. E esse projeto, a gente achou assim que um esforço para fazer um concerto didático é tão grande e que ele merecia desdobramentos, né? Acho que só o concerto didático, as pessoas saem do seu e vêm para um teatro e vão embora, e principalmente um público que não tem essa convivência próxima com a orquestra, era quase que um desperdício de energia, assim. Se a gente já tem um grupo fazendo música e tal, vamos fazer um projeto mais robusto, né? Então a gente fez essa parceria com o Colune, que consistia em quê? Consistia em quatro partes, em 4 momentos do projeto. O primeiro momento era sentar com a coordenação da escola e a professora de música para estabelecer um tema que a gente trabalharia durante um semestre com os alunos. Então, escolhido esse tema, professores aderiram, professor de matemática, ciências, inglês, português, aderiram ao projeto e trabalharam as disciplinas deles em cima desse tema proposto. Bom, essa foi a primeira parte. A interdisciplinaridade da música e da arte dentro da escola. Além da própria professora de música trabalhar a flauta doce com eles, enfim. A segunda parte foi naipes da orquestra visitarem a escola, esses alunos, em dias diferentes, e aí levando todo esse conhecimento do que é o instrumento, como é que se produz o som, fazendo um mini concerto para eles, onde eles também podiam tirar dúvidas sobre o instrumental ali. E no final dessa aula, porque eram aulas mesmo, eles acabavam tocando uma música junto com o naipe que estava presente. Então foram 4 encontros, 4 aulas, 4 ensaios. O terceiro momento foi esses alunos, então, irem para o Cine Arte UF e assistir um concerto da orquestra, que foi preparado para eles. Então eles já vieram com uma carga de informação muito grande, eles conseguiam fazer relação com o que eles estavam ouvindo, com o que eles já sabiam. E ao final do concerto, nós convidamos eles para fazer o bis com a gente. Então eles levaram as flautinhas, eles levaram as flautas doces e fizeram a peça, a música Mulher Rendeira, com arranjo do maestro Anderson Alves, que nos regeu nesse concerto.
E então eles integraram a orquestra como um naipe de flautas doces. Então foi muito interessante, eu acho muito interessante para a orquestra também participar desse processo. E, por fim, nós construímos um jogo de cartas e tabuleiros, construímos mesmo, assim, com regras, com tudo. Confeccionamos esse jogo ali e com referências aos instrumentos de orquestra, né? E presenteamos esses alunos com esse jogo. E aí, outras duas coisas muito interessantes que aconteceram nessa gestão foi a gente gravou 2 álbuns muito importantes para a orquestra, né? Compositores da atualidade, que foi advindo da nossa mostra de música da atualidade, né? A gente tinha à frente o compositor Sérgio Roberto de Oliveira. Ele estava muito debilitado já de saúde e a gente sabia que esse era um projeto muito importante para a orquestra e com certeza para ele. Então, nós conseguimos fazer essa gravação de obras dele e de outros compositores. Fizemos o lançamento na Sala Cecília Meirelles e acho que foi um dos últimos trabalhos que ele teve presente, assim. E em 2018, nós fizemos um CD comemorativo aos 90 anos do maestro Edino Krieger, né? Sim. Foi muito interessante a produção desse CD, porque nós fomos na casa dele, a comissão artística, o maestro Tobias, enfim, nós fomos na casa dele e quem fez a curadoria do CD foi ele. Nós perguntamos para ele, maestro, quais obras o senhor gostaria que a Sinfônica Nacional gravasse? Aí ele escolheu as obras que a gente gravou. E lançamos também na Sala Cecília Meirelles e também no dia do aniversário dele, nós fizemos o lançamento do CD. Foi uma festa muito bonita também. E eu acho que a gente cumpre o nosso papel também, assim, entende? Com certeza. Esse concerto foi muito marcante. O Edino mesmo, ele se lembra com muito carinho, comentou aqui no podcast, né? E o projeto didático é sensacional, Davidson. Eu acho que a comissão acertou em cheio, planejou cada etapa com muito respeito, muito carinho, né? E espero que ano que vem a gente possa voltar a desenvolver projetos assim. Eu acho que são ações como essa que fazem essa integração maior, né, da orquestra com a universidade, com a sociedade mesmo. A gente também não pode se esquecer, né, do CIMUP, que é o Simpósio de Música e Pesquisa da USN, que é um projeto dessa época, do nosso violoncelista Hudson Lima, que abrange o lado acadêmico, pedagógico, né, da pesquisa em música no Brasil, e que também é uma das missões originais da USN. Esse é um projeto muito importante da orquestra, que assim, o Hudson realmente foi iluminado ao sugerir esse projeto, o CIMUP, e a primeira edição do CIMUP, exato, foi em 2017 também, né? Foi exatamente no primeiro ano que a gente teve essa última comissão. E assim, ali são discutidos muitos temas importantíssimos para a música sinfônica. Enfim, acho que ele foi muito feliz nessa proposta. Davidson, a partir de toda essa sua experiência, quais seriam os principais desafios desse modelo de autogestão artística da USN? Eu acho sim. As coisas boas a gente já tem falado, né, tem ouvido durante o podcast, que são muitas, e que eu acho que é um caminho realmente sem volta. Eu acho que eu, como músico, gestor cultural, eu entendo cultura desse jeito mesmo, entende? A própria definição de cultura só é feita no coletivo, ela só existe no coletivo. Se não for coletivo, não é cultura, é pessoal, né? Então, assim, então eu acho que, assim, os principais teóricos de participação, eles que estudam participação, enfim, eles, só dando com exemplo, assim, tipo, o Juan Bordenave, por exemplo, um comunicólogo, ele afirma que o status mais alto da participação de uma gestão participativa é a autogestão, né? Então, assim, nesse sentido, nós, artisticamente,
chegamos no ápice de uma gestão participativa, né? Nós fazemos a autogestão da orquestra. Agora, da autogestão artística da orquestra, artística. Sim. Agora, isso tem que ficar muito claro, a gente tem sempre que fazer acho que uma autoavaliação crítica mesmo dessa gestão para a gente não cair em alguns equívocos, né? Por exemplo, quando a gente se une ali, então a gente tem uma ideia do grupo, né? E essa ideia, ela fica muito forte, muito presente. O que a gente tem que cuidar é para essa gestão que a gente entende como essa gestão, autogestão, ela não interfira nas conexões que a gente tem que fazer para fora desse grupo, né? Porque só a gestão artística não coloca uma orquestra para funcionar, entende? Ela define as ações artísticas, óbvio que tem tudo que orbita em volta disso, mas a gente tem que ter um bom relacionamento com a gestão financeira, né, com a gestão de produção, enfim. Então, assim, eu acho que essa autogestão também nos faz observar que temos que ouvir o extragrupo, né? Em algum nível, a gente tem que ouvir o extragrupo para não cair no isolamento, né? Para a gente não se isolar. Outra coisa da autogestão é que eu acho que a tendência... A autogestão, às vezes, ela pode levar a uma comodidade, porque quem define as metas e objetivos são os mesmos que vão executá-los. Então, assim, tem que cuidar para não entrar numa comodidade, porque essa comodidade também pode, com o tempo, desanimar todo o grupo. Entende? Uma orquestra, e como público também, é como se fosse um músculo, ele precisa de estímulos contrários para crescer, né? Ele precisa de momentos de estresse, por exemplo, com repertórios densos, robustos, e momentos de repertórios mais tranquilos para que esse grupo evolua, né? Então, assim, tem que estar muito sempre na visão a não comodidade do grupo, entende? Acho que esse é um desafio grande. Tem que estar sempre... Falou em desafio, tem que estar sempre sendo desafiado, né? Exatamente. Na verdade, é muito fácil, realmente, cair numa acomodação ou cair nos mesmos repertórios, né? Reproduzir um mesmo padrão estético que funciona, que, de certa maneira, traz um público, né? Ou ir a determinados repertórios que vai garantir uma aceitação, né? E aí todo tipo de desafio que a gente coloca, né? E a gente vem falando aqui também da música contemporânea, né? Do espaço para o novo, é um grande desafio, tanto técnico quanto de comunicação com o público, né? Que é um tipo de repertório que as pessoas não estão acostumadas, então também é muito fácil ficar no mais do mesmo ali, né? É interessante isso que você está falando, porque uma coisa que eu tenho pensado muito é como nós, como orquestra pública, nos relacionamos com esse mundo contemporâneo, né? Como a gente se relaciona com esse mundo complexo, com essa variabilidade assim recorrente. O que é ser uma orquestra pública na sociedade de hoje, né? Imagina que essa é uma manifestação secular, né? Uma manifestação artística secular, que ela advém de uma Europa branca e aristocrática, né? Então, assim, como é que a gente conversa com o nosso público brasileiro? Só para a gente ter uma noção do que eu estou falando. Há 50, 40 anos atrás, os estudantes de música que entravam na faculdade, eles vinham de conservatórios e de escolas de belas artes, por exemplo. Hoje, se você for para as universidades de música, você vai observar que a maioria dos alunos, eles vêm de projeto social e das igrejas, né? Então, assim, só para a gente ter ideia de como o perfil da área mudou.
Se os músicos têm mudado o perfil, imagina o público. Então, assim, como é que a gente vai se relacionar, tem se relacionado com esse público, né? Nessa sociedade que o que define padrões, critérios, o que você vai vestir, o que você vai ouvir, são os perfis com maior número de views na internet. Então, assim, tipo, eu acho que isso também é uma questão que a gente tem que ficar muito atento como comissão artística de uma orquestra. E de uma orquestra pública, né? Que tem uma autonomia artística e que deve ser independente dessa lógica comercial e de mercado. Nós temos um papel bem importante, né, de educadores e de abrir caminho para aquela arte que foge dos algoritmos de consumo. Agora, a partir daí, desse pensamento todo, o que você espera para os próximos 60 anos da USN? Eu espero que a orquestra dialogue cada vez mais com essa sociedade e que essa sociedade também possa dialogar mais com a orquestra e que esse diálogo possa fazer com que as pessoas também se tornem um agente de cultura, entende? Um agente artístico, né? Fazer parte também desse processo, propondo coisas para a orquestra. Eu acho que seria muito interessante o público propor coisas para a orquestra dentro de um entendimento do que é essa orquestra pública que faz música brasileira, faz música nacional e não deixa de contemplar o repertório internacional. Imagina um público poder participar da construção dos caminhos da orquestra. Eu acho que aí seria um objetivo a traçar assim a médio e longo prazo, que seria muito importante, até de sustentação de tudo, da própria finalidade da orquestra, né? A sociedade abraçar essa orquestra e a gente está inserido na vida social mesmo do Brasil, enfim, das pessoas. Então, eu acho que é por aí, isso que eu espero. Então, Davidson, está chegando aqui no final da nossa conversa e eu queria então que você escolhesse um momento marcante nessa sua intensa trajetória dentro da Sinfônica Nacional. Tem vários que eles estão no mesmo nível, assim, então eu vou falar dois. O primeiro é dentro da série OSN Cine, que é uma série que eu gosto demais, né? O primeiro concerto da série OSN Cine, por tudo que ela representou, por todo o pacote que veio com ela. A gente fez a abertura dessa série em abril de 2016, com o filme O Descobrimento do Brasil, com a regência do maestro Roberto Duarte. Essa música, ela não foi gravada originalmente para o filme. Nós entramos em contato com o maestro Roberto Duarte para ele reger. Ele falou: eu gravei isso com uma orquestra da Alemanha, e quando remasterizaram o filme, pegaram o CD, recortaram as músicas e colocaram no filme. Para eu saber o que eu tenho que ver o filme. Nós mandamos o filme para ele, ele assistiu esse filme, fez todas as anotações de que música era, de qual trecho até qual trecho e tal, e mandou para o Glauco, nosso arquivista. O Glauco montou esse repertório à mão, no recorte da tesoura mesmo, porque as coisas do Villa-Lobos não são digitalizadas. E a gente montou a partitura para fazer a execução dessa obra ao vivo com o filme Descobrimento do Brasil, com 2 suítes do Villa-Lobos. Assim, todo o processo foi muito, muito bacana, para um grande filme, com uma grande música, assim, e foi maravilhoso. O outro foi um concerto na Sala Cecília Meirelles. Muita coisa acontece na Sala Cecília Meirelles, onde a gente lançou o CD do Elomar em 2017. Foi um concerto genial, assim, a sala estava lotada, com 2 horas de venda de ingresso, a sala lotou. Foi num domingo à tarde, e ao final do concerto, o Elomar então sobe ao palco e faz um discurso
com viés político. Fez-se um silêncio na sala, um longo silêncio de uns 3 segundos na sala Cecília Meirelles, acompanhada de uma vaia estrondosa, astronômica. E a orquestra no palco, né? A princípio isso pode parecer, mas marcou um fato de ser vaiado no palco. Marcou porque eu acho que uma das funções da arte é essa, é desmistificar. A arte mistifica muito, mas ela também desmistifica. Se você acompanha, vê o repertório que o Elomar escreve, você não vai fazer ideia que as ideias políticas dele sejam completamente opostas ao que ele escreve. Então isso para o público foi um choque gigantesco, e só a arte pode fazer isso, entende? Então assim, foi a desmistificação de um personagem, assim, e foi muito interessante. A princípio foi um choque para toda a orquestra, foi um incômodo, é horrível, eu nunca tinha sido vaiado no palco, e nesse dia eu fui, mas depois eu pensei o que isso significa, entende? E eu acho que foi uma das melhores coisas que aconteceu até hoje, a desmistificação através da arte. Acho que essa é uma coisa que me marcou também, muito como músico. Muito interessante você lembrar disso. Eu não me senti vaiado, né, individualmente, porque foi muito uma posição dele, né? Ele começou um discurso, né, uma coisa delicada, porque ele estava à frente de uma orquestra enorme, ele se expressou individualmente, né, de forma, né, com relação à política, e foi muito mal recebido, né, por aquela plateia toda que, na sua maioria, era isso. Pensava exatamente o contrário e se surpreendeu. Mas são experiências que exatamente, né, só o artista, né, que está ao vivo, que está ali naquele momento, ele pode experimentar, né? Não só encontros, eu acho que é isso. A arte só acontece no encontro. Existe o artista, o que ele produz, e a arte só acontece quando ela encontra. A arte é o encontro entre o produto artístico e a pessoa. Ali acontece a arte. Então, acho que a arte é encontro. Claro, concordo plenamente. Davidson, obrigado demais por esse depoimento tão rico de um período muito intenso, né? Com muitas realizações, com muitas concretizações de ideias e projetos que são fundamentais para o que é a USN hoje, para essa nova USN, né? Parabéns pelo seu trabalho incansável, pela sua dedicação quase que integral ao USN e pela sua liderança em tantos momentos. Muito importante ter você aqui no podcast. Obrigado. Obrigado, Raul. Obrigado, parabéns pelo trabalho, está lindo realmente, a história viva da orquestra aí. Parabéns ao Moringa também, editando os programas. Parabéns a toda a orquestra. Força, vida longa, 60 anos, mais e mais e mais. Estaremos juntos em breve. No próximo episódio, vamos revelar os bastidores da USN, conversando com alguém que tem verdadeira paixão pela Sinfônica Nacional. Ana Paula Serbino, gestora cultural do Centro de Artes da UF, ex-diretora administrativa da orquestra por 2 períodos e figura absolutamente chave na completa reestruturação da orquestra a partir de 2009. Imperdível. OSN 60 anos, a nossa orquestra. Tem pesquisa, roteiro e apresentação de Raul de Oliveira. Edição, sonorização e locução, Luiz Felipe Ferreira. Curadoria e supervisão, Grupo de Mídias e Comissão Artística da Orquestra Sinfônica Nacional. E não deixe de acompanhar as nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube.